melhor na vida dele, né? E que o melhor na vida dele seja voltar para perto de nós, que ele possa sair dessa com vida, com saúde, porque ele é um grande servo de Deus e faz um trabalho enorme aqui na nossa igreja também, tá bom? Então convido vocês aí, onde vocês estiverem, vamos falar com o nosso Deus para dar início à nossa lição dessa manhã. Oremos. Senhor meu Deus, Pai que habita os mais altos dos céus, te agradeço, Senhor, pela boa noite de sono que o Senhor nos deste, pelo acordar, despertar e por poder respirar, Senhor. Obrigado pela dádiva da vida, obrigado pelo sábado que o Senhor nos deste para o descanso, para refletir na Tua obra, na Tua criação e nas Tuas bênçãos derramadas durante a semana também, ó Pai. Senhor meu Deus, eu venho pedir ao Senhor uma bênção especial sobre o irmão Oséias, que está internado, que o Senhor Deus venha intervir, Senhor, na vida dele, fazendo melhor, fazendo que ele possa se recuperar, que ele possa melhorar e voltar para a tua casa, onde que ele faz falta, e ele faz um excelente trabalho também, ó Pai. Abençoe o estudo dessa lição, que tudo que aprendemos durante a semana, Senhor, possa nos ajudar a passar para os nossos irmãos, que eles possam compreender também, ó Pai. Nos abençoe, continue, nos livre dessa doença, desse perigo que está assolando ao mundo também, e nos guie, ó Pai. É isso que eu te peço, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, Herter, a lição desse sábado vem falando sobre nova aliança. E aqui no sábado vem trazendo aqui uma pequena ilustração falando de um homem de negócios, né? Que ele chegou para os seus funcionários ali, estava com uma caixa, né, cheia de produtos de limpeza ali, né? E ele orgulhosamente olhou para a caixa ali, né, e mostrou para os seus funcionários ali o nome escrito novo, né? Só que os produtos e a caixa, tudo ali já era antigo, né? Apenas o nome era novo. Trazendo para os nossos dias atuais, Werther, eu te faço a seguinte pergunta. Como que Deus anunciou esta nova aliança? É uma nova aliança mesmo? Como é que ele anunciou aí essa nova aliança? Esse é um tema bem recorrente, o tema da nova aliança, e como você falou aí, uma caixa cheia de produtos já conhecidos do público, conhecidos de todo mundo, mas o nome era novo, e isso já foi um marketing ali, né, para ele. No caso da nova aliança, por mais que muitas pessoas talvez até já falaram com você que essa nova aliança ela é a aliança do Novo Testamento, é uma aliança que se inicia apenas lá na frente, que o Antigo Testamento não tem nada a ver. É interessante justamente o fato de que a gente vê o anúncio dessa aliança lá atrás, lá no Antigo Testamento, não no Novo. Quando a gente abre a Bíblia em Jeremias, eu vou abrir aqui com vocês, Jeremias capítulo 31, e vocês podem abrir aí de casa também, Jeremias capítulo 31, aqui. Todo mundo já abriu aí? Vou esperar um pouquinho para você abrir também. Jeremias está falando aqui de um contexto em que Judá estava para ser destruído, né, por Babilônia, e ele diz assim, ó, Jeremias, capítulo 31, verso 31 em diante. Eu vou ler primeiro o 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eis que aí vem dias. A gente hoje não costuma falar tanto essa interjeição eis, né? A gente, se fosse hoje, ele falaria, ó, daqui uns dias, daqui um tempo, eu vou fazer uma aliança, um acordo novo com a casa de Israel. Opa, um acordo novo. O que você pensa? Você pensa que assim, é um acordo novo, é uma mudança de termos. Se eu fiz um contrato há um tempo atrás com o Fabiano aqui, que, sei lá, talvez ele teria que me pagar um imposto todo mês aí, um imposto todo mês e eu daria para ele algum benefício. A gente tem um acordo. Agora, daqui a uns dias, eu vou fazer um novo acordo. Opa, então vai mudar alguma coisa. Mas não significa exatamente isso, não. Olha só o que diz o restante dos versos. No verso 32, ele diz, não conforme a aliança ou acordo
que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, ou meu acordo, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, olha só, primeiro, esse acordo, essa aliança nova, não vai ser conforme a que eu fiz. Por quê? Foi porque eu mudei os termos? Não. Foi porque eles anularam. Eu aqui onde moro de aluguel, e eu tenho um contrato de aluguel com o proprietário do imóvel. Só que, e a gente tem um contrato assinado mesmo, tudo certinho. E o contrato é um contrato de 1 ano. Daqui a um tempo ele fala, olha, daqui a um tempo eu vou fazer o contrato aí novo com o Werther, porque ele quebrou o antigo. O contrato é o mesmo. Só que ele tem que fazer um novo contrato, por quê? Porque eu quebrei o antigo. Se ali dizia, talvez, que eu tinha que cuidar da casa, eu não cuidei bem da casa. Se dizia que eu não podia ter cachorro, talvez eu trouxe cachorro. Então, ele vai ter que fazer um novo contrato para estabelecer de novo uma aliança comigo. E o que é interessante é que, continuando aqui nos versos, do verso 33 em diante, ele diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não sei se alguém já te falou, você que está aí em casa, que nós que pertencemos à nova aliança, não precisamos seguir a lei de Deus. Tem um monte de gente que fala isso por aí, Fabiano. Isso, com certeza. Nós não precisamos seguir a lei de Deus. Mas aqui, quando ele anunciou que ele ia fazer uma nova aliança, ele está dizendo o seguinte, verso 33, eu vou ler de novo. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. A lei estaria na nossa mente e no nosso coração, na nova aliança, não na antiga. Não só na antiga também, sim, mas não só na antiga. Mas o que me preocupa, e eu quero ver se o Fabiano consegue me ajudar, é que no verso 34 ele fala assim, que ninguém mais vai ensinar ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então, até aí tudo bem. Ele está dizendo que, olha, não vai ter necessidade de ensino mais. Ele está dizendo isso, em algum momento no futuro. Mas depois ele fala assim, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele está dizendo, então, que faz parte dessa nova aliança, perdoar os pecados, as iniquidades, e dos pecados ele não vai lembrar mais. Isso faz parte da nova aliança. Só que lá no Novo Testamento, tem um texto que diz assim, que pecado é a transgressão da lei. Mas ele falou que na nova aliança, a lei estaria na nossa mente e no nosso coração. Se a lei está na nossa mente e no nosso coração, e a gente transgride, então, mas aí ele perdoa, para você de casa, não parece que tem uma contradição? Ele vai nos dar a lei, a gente tem que seguir a lei, não seguir a lei é pecado, e ele está falando que de acordo com essa aliança, ele vai perdoar o nosso pecado. Como é que funciona isso, Fabiano? Rapaz, isso aí é só a obra de Deus mesmo na vida do ser humano, né? Porque, infelizmente, nós, por nós mesmos, nós não merecemos nada, né? Nós somos indignos de qualquer ato de Deus por nós, né? Porque aqui, abra o coração, né? Já puxando o gancho aqui do Werther, a lição vem trazendo que o povo, né, de Israel foi o povo escolhido por Deus, né? A levar o evangelho, a pregar, a ser a demonstrar, né, o amor de Deus para as outras pessoas, assim. E ele firmou a aliança com esse povo de Israel, né? Só que com o passar dos anos, o povo foi endurecendo o coração. Não foi tendo mais aquele coração quebrantado que era anteriormente, né? O povo foi se endurecendo, foi achando que aquela lei não valia mais nada, né? Que não deveria mais seguir os princípios de Deus, né? E aí a gente pode ver aqui na lição que Deus nunca desamparou o povo, né? Deus nunca desamparou o seu povo, Deus sempre guiou o seu povo. E isso demonstra desde a no Éden, né? Que Deus sempre buscou a nós, né? Sempre buscou. Porque às vezes é difícil nós achegarmos a Deus, mas Ele sempre chega
mais perto de nós, né? Assim como ele fez com Adão, né? Quando Adão ali comeu do fruto ali, né? Junto com Eva ali. O que Adão fez no exato momento ali? Ele se escondeu, né? Da presença de Deus. E Deus simplesmente chega, Adão, onde você está, né? Ali. E hoje é a mesma coisa. Hoje a gente tem um coração duro, mas mesmo assim a gente quer ter ainda certas bênçãos que Deus nos dá. E quando Deus não nos dá, a gente ainda fica chateado por essas obras que não são realizadas na nossa vida. E aqui a lição vem falando a história de Oséias, né? Vem falando um pouco sobre Oséias, lá em Oséias 2, 18 a 20. Eu não vou abrir aqui, né? Mas se você tiver com a Bíblia aí, abra lá em Oséias 2, né? 18 a 20, e você vai poder ver lá, quando a gente guarda a aliança de Deus, essa aliança que Ele nos dá e nos promete, quantas bênçãos a gente vai poder obter. Olha o que fala lá. A gente vai repousar em justiça. A gente vai repousar em justiça. A gente vai ter juízo. A gente vai viver em paz, vai viver bem. E o principal, a gente vai ter misericórdia também. Que eu acho que é o que mais falta nesse mundo hoje, é a misericórdia, né? Ontem a gente estava conversando, né? O Herter, a gente estava conversando ontem, e várias vezes, né, nós como pais, o filho, né, faz alguma coisa errada, ou a gente é misericordioso, ou a gente só é justo, né, quer fazer a justiça ali. Mas Deus não, Deus trabalha com as duas possibilidades. Ele é misericordioso e Ele faz a sua justiça também. Ele não passa a mão na nossa cabeça simplesmente por um ato, por um fato que a gente fez ou deixou de fazer. Ele nos dá aquilo que a gente precisa e Ele nos sustém daquilo que a gente precisa, que é a nossa salvação, né? Saindo desse mundo. E aqui na lição também vem falando sobre o outro profeta, né? Profeta Ezequiel. E aqui vai surgir mais um assunto aqui que o Herter disse, né? Sobre o coração. Lá em Ezequiel 11, 19, vem falando assim, que o Senhor dará um coração novo, um espírito novo, para todos aqueles que aceitarem, né, a mensagem dele. E eu acho que o mundo que a gente vive, de tanta correria, tanta pressa, tantas coisas, eu acho que se a gente deixar Deus trabalhar na nossa vida, tirando esse coração de pedra, né, igual muitos, né, do povo o antigo Israel estavam, Deus ele tem um trabalho grande na nossa vida, né, para a gente fazer. E a pergunta que eu te faço agora, Werther, é, já que Deus tem esse trabalho na nossa vida, se a gente permitir e a gente quebrantar o nosso coração, né, tirar esse coração de pedra, colocar um novo coração, Ele vai nos dar um espírito novo, um coração de carne, né, que ama, que respeita ao próximo, e que respeita principalmente a lei de Deus. Eu te faço essa pergunta. Essa obra de Deus é fundamento da nova aliança ou da antiga aliança? Aonde que está esse fundamento aí que a gente vai ter esse coração puro e sincero aí? Boa pergunta. Da nova ou da antiga? É legal notar como a gente faz uma confusão com esses dois termos, né? Antiga aliança, nova aliança. E eu queria contar, Fabiano, me permite contar uma história. Pode sim, com certeza. Inventada para ilustrar a relação da antiga com a nova aliança. No fim, a resposta do que você me perguntou vai estar, de certa forma, clara. Tentem imaginar vocês aqui, pessoal do bairro Universitário, que eu acho que é a maioria que está assistindo, eu sei que tem gente mais longe um pouco, mas eu quero ilustrar aqui para a nossa realidade do bairro Universitário. Imagina que eu sou um político, eu sou um candidato a vereador, e eu digo o seguinte: eu vou fazer um acordo agora com todo mundo do bairro Universitário. Então, eu vou fazer um acordo com vocês, correto? Como é que vai ser esse acordo? Eu digo o seguinte: olha, gente, quando eu for vereador, eu vou construir uma praça para as criancinhas brincarem aqui perto da rotatória. Então todo mundo vem cá e fica feliz com isso, mas eu falo: olha, mas eu preciso que vocês sejam leais a mim. Eu preciso que vocês votem em mim para eu ser vereador e cumprir isso daqui. Fiz um acordo, certo?
Não estou dizendo que isso é certo, que isso é errado, que isso é legal, que isso é ilegal. Só estou dizendo que eu fiz um acordo com o povo do bairro Universitário aqui. Passa um tempo, tem uma eleição, o povo vota em mim, mas mesmo assim eu não ganho na eleição. E eu vou lá e falo com o povo, gente, eu quero fazer, eu estou mantendo esse acordo com vocês aqui. Só que para ter certeza que eu vou cumprir isso, eu quero que vocês façam um simbolismo aqui para mim. Eu vou construir uma pracinha para as crianças, só que eu preciso que vocês façam todo ano campanha eleitoral para mim, coloquem no muro o meu número e a minha foto lá no muro de vocês. Eu mudei o acordo? Acho que eu não mudei, De forma alguma, né? Eu acho que a única coisa que eu fiz aqui, foi colocar detalhes nesse acordo. É basicamente o que Deus fez, quando ele fez aliança com Adão, depois ele fez uma aliança com o povo de Israel, então ele colocou detalhes. Como é que funcionaria essa lealdade? Ele deu as leis, mas a lealdade já existia antigamente. Mas tudo bem, o tempo foi seguindo e o povo acabou perdendo a sua lealdade por mim. Eu passei 2, 3 eleições, eu não ganhei. E o povo foi ficando descrente disso, já passou para votar em outros candidatos, esqueceram de mim. E aí eu falei assim um dia, povo do bairro Universitário, vai vir um dia que eu vou fazer um acordo novo com vocês. Eu estou anunciando. Igual o texto que eu li aqui no início. Vai vir um dia que eu vou fazer um acordo novo com vocês. Nesse acordo, eu vou fazer uma praça para as crianças. Eu vou fazer uma pracinha para as crianças. Mas eu preciso que vocês sejam leais a mim. Olha só, é um novo? Não, né? Ainda é o mesmo acordo. Aí chega um dia, muito tempo depois, eu me torno vereador, finalmente. Me tornei vereador e o meu primeiro ato é construir a tal da pracinha para as crianças. Construir, já está construída. Eu chamo todo mundo do bairro Universitário e falo, povo do bairro Universitário, agora está estabelecido um novo acordo com vocês. Eu construí a pracinha das crianças. Por causa disso, eu quero a lealdade de vocês. Mudou alguma coisa nesse tempo inteiro? Não mudou nada. A pracinha das crianças, ela é fruto do antigo acordo ou do novo acordo? É tudo o mesmo acordo. Eu estava prometendo a mesma coisa o tempo inteiro. Deus também está prometendo a mesma coisa para o povo de Israel e para nós também o tempo inteiro. Ele está dizendo o seguinte, existe um estilo de vida que eu quero que vocês sigam. Existem valores que eu quero que vocês tenham. E ele fala isso desde o Éden até hoje. E ele fala a mesma coisa também. Juntamente com isso ele diz, se vocês descumprirem esse estilo de vida, mas se vocês ficarem tristes com isso, se vocês se arrependerem, eu perdoo vocês por isso. É só vocês virem a mim que a gente resolve. Ele diz isso desde o Éden até hoje. Lá no Éden, um cordeirinho foi morto para mostrar isso. Quando Deus fez a aliança com Adão, um cordeirinho foi morto. Houve justiça, mas era um símbolo, né? Era um símbolo ali. Passando adiante, ele fez a aliança com Noé. Era a mesma coisa, era misericórdia. Mas ele também deu leis. A gente às vezes não enfatiza as leis que ele deu para Noé, mas ele deu leis para Noé. Passa um pouco, ele fez aliança no Sinai, que a gente estudou. Leis. Mas era só a lei que tinha na aliança do Sinai? E todo Levítico de 1 a 7, que fala do sacrifício pelo pecado, do sacrifício pela culpa, tinha perdão de pecados também. Sempre na aliança divina é a união de justiça com misericórdia. Assim como o Fabiano tinha mencionado aquela hora, ele junta os dois sempre, sempre. E na nova aliança é a mesma coisa, é justiça e misericórdia. Só tem uma coisa que não está muito clara, Fabiano, eu queria que você nos ajudasse a entender. Se é a mesma coisa, então, conforme eu falei, se eu estiver certo, se eu estou certo do que eu respondi, é a mesma aliança do início ao fim, só que Deus chama de nova em relação ao povo quebrou o antigo, vamos fazer um novo, mas os termos são sempre os mesmos. Por que o livro de Hebreus fala que a nova aliança é superior à antiga? Por que no caso, o acordo que eu faço, por último, ali quando eu falei que eu era um vereador do bairro, por que o último acordo ele pode ser considerado superior aos anteriores? Bom, eu entendo assim, existe um velho ditado que fala que a gente só acredita quando a gente vê, né?
E com o antigo Israel também, eu acho que se baseou pelo mesmo fato mesmo, né? Porque eles viviam, né? Deus mandou ali através de Moisés, né? A tábua, né? Os 10 mandamentos. Só que eles não viam a obra ainda, né? Eles tinham que fazer os sacrifícios e todos os rituais, né? Que a lição aqui apresenta também. E tal. Só que Deus sempre mandou profetas, né? Para mostrar ao povo o que viria. E o que viria seria o quê? Acabar com tudo isso, né? Com todos os sacrifícios de animais, com todas essas coisas. E a gente seria salvo ou justificado também pela graça, né? Pela graça em Deus, através de quê? Da morte de Jesus na cruz, ali. Então, quando a gente entende que a gente fala aliança superior, nós damos a entender aqui que é o ato de Deus enviar o seu Filho aqui nesse mundo de pecado, né, cheio de pecado, mortes e dor, sofrimento e tantas outras coisas, para morrer por mim. Simplesmente é uma pessoa que não merece, né, tanta coisa, um ato tão grande como esse. Então, quando a gente entende isso, eu quero puxar um pouquinho aqui sobre a graça de Deus, né, a graça de Jesus ali derramado, o seu sangue na cruz para me salvar. Eu entendo que graça se baseia mais ou menos assim. Ontem, quando você foi embora, eu comecei a pensar algumas coisas, né, e tal. E eu pensei, numa vez, que eu ajudei um amigo, né. Certa vez eu estava no trabalho, na correria, como sempre, né, e o telefone tocou, e a pessoa ligou para mim: Fabiano, tudo bem? Tudo bem. Eu preciso que você monte um guarda-roupa para mim, porque a minha filha vai nascer e tal. Lembra disso? Então. Pois é, e naquele exato momento, eu virei para ele e falei assim, ele perguntou para mim: quanto você cobra? Eu falei: eu cobro tanto. E eu lembro que, naquele momento, eu não sei se ficou caro ou a possibilidade, naquele momento, não dava para fazer. E você estava quase desligando o telefone, né? Tipo assim, tá bom, então eu vou ver outra pessoa, e desligou o telefone. Aí, na hora, vem, não, eu vou ir montar para você. Você fala: não, mas eu vou procurar uma pessoa mais em conta e tal, isso não sei o quê. Aí eu falei assim: não, eu vou de graça. Você lembra disso? Mudou tudo, né, na verdade. Aí eu falei assim: não, mas eu vou de graça. Aí eu lembro que, tipo assim, a hora você ficou sem entender o assunto e tal. Aí eu falei assim: tá bom, então a gente vai marcar, porque hoje também não dá. A gente marcou, e eu fui na sua casa, né, a gente foi lá. E não foi só simplesmente montar ou fazer algum trabalho, né? A gente foi lá, a gente teve um relacionamento, a gente conversou, a gente pôde trocar experiências, né, gostos e outras coisas mais. E depois disso, a gente despedimos ali e foi embora, né? E teve certo dia, né, estava no Berton ali, comprando as coisas, né? A correria também de sexta-feira e tal. E comprei tudo que eu achei que eu tinha comprado, né? E fui para casa. Chegando em casa, abri o armário e vi que eu não tinha comprado o pão. Aí eu falei assim: vixe, não comprei o pão, e agora? Mas amanhã a gente come biscoito, faz alguma coisa e tal. A gente não vai morrer por causa disso, né? Aí a gente fez o pôr do sol ali, quando a gente acabou de fazer o pôr do sol, bate na minha porta quem? Foi o dia que eu levei o pão. Lembra disso? Sim, lembro. A gente acabou de fazer o culto, aí bate na porta uma pessoa com um pão para nos dar ali. Aí eu falei assim, eu não sei se eu comentei com você, mas eu acho que eu comentei, que eu até falei: nossa, Roberto, obrigado, porque eu até esqueci de comprar o pão, isso aqui vai ser o nosso café da manhã. Acabou que não virou café da manhã nada, a gente comeu naquela noite mesmo tudo ali e tal. Só que o que eu quero dizer com essa história que aconteceu comigo e com o Herter? Quando a gente entende a graça de Cristo, o que ela pode fazer na nossa vida é, eu naquele exato momento, se eu ajudasse o Herter ou não, para mim não ia fazer diferença nenhuma, né? Mas para ele ia fazer, né, diferença para a vida dele. Mas para mim não, porque eu estava tão apertado de trabalho e tanta coisa para me fazer que para mim não ia fazer diferença, nem a questão do dinheiro em si. E a mesma coisa com Deus. Às vezes a gente quer chegar a Deus, tipo assim, e Deus fala: para você ser salvo, você vai ter que guardar o sábado, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, outro e tal, tal. Aí a gente fala: Deus, mas eu não posso fazer isso não, porque é muita coisa e tal, tal.
E quando a gente quer desligar o telefone, Deus fala, não, peraí, eu vou fazer de graça para você. Eu vou te dar a salvação de graça. Basta você aceitar. E quando a gente aceita a salvação de Cristo, Ele entra na nossa vida e a gente começa a ter o quê com Ele? Um relacionamento. E através desse relacionamento que a gente tem com Cristo, a gente começa a enxergar a Deus, a gente vai ver que Deus, temos o mesmo gosto, gostamos das mesmas coisas, gostamos de ajudar, gostamos das mesmas músicas, das mesmas pregações, e a gente vai ter esse relacionamento com Deus, e a gente vai ver que não é simplesmente a gente tem que aceitar, não. A partir do momento que a gente aceitou, a gente vai ter esse relacionamento. E quando a gente tem esse relacionamento, a gente quer ter gratidão. E a gratidão para o Herter foi levar o pão para mim, na hora que eu mais precisava, ali, naquele exato momento ali. E a gratidão que a gente tem por Deus Ele não precisa, mas quando a gente adora Ele em espírito e em verdade, eu tenho certeza que Ele fica maravilhado pelas obras que Ele realiza na nossa vida. Então, aqui, a aliança superior, eu entendo o que é isso. É Deus se fazer homem, se fazer pequeno, né, para salvar a mim e a você. Acabando assim com todos aqueles atos, né, de matança de cordeiros, de pomba e todas aquelas coisas, né, para trazer nós a salvação. E já que Cristo é a nossa salvação, Herter, eu tenho uma pergunta para te fazer. Como Cristo ele foi oferta pelos nossos pecados, assim como Ele morreu e ressuscitou. Só que antigamente tinha os sacerdotes, o sumo sacerdote que fazia toda a expiação pelos pecados, né? Então, quem que está fazendo essa expiação pelos meus pecados hoje? Já que Cristo morreu e ressuscitou. Então, quem que faz essa expiação pelo pecado hoje? Então, falando dessa... Como estamos no tempo da nova aliança, que a gente já mencionou ser a mesma da antiga, se a antiga tinha um sacerdote, a nova também deve ter. E o que é que mudou no caso? O que mudou, como foi colocado aqui no início da fala do Fabiano, é que tudo isso, pelo que passava o povo de Israel, os rituais do templo, matança de cordeiros, né, tudo o que acontecia eram símbolos de algo que viria. Inclusive, como ele falou aqui no meio da fala dele, a superioridade dessa nova aliança é justamente o fato de que agora concretizou. Antes era só promessa, eu vou construir a praça, vou construir. Antes Deus falava, vai vir a salvação, vou mandar meu filho vai vir. Com a inauguração da nova aliança, o filho veio. E se cumpriu, né? Hoje a gente não tem que esperar alguém que vai vir para nos salvar. Nós temos, como ele falou, que aceitar a graça. Aceitar a graça. Acabou. Se é assim, Jesus ele foi a oferta e, ao mesmo tempo, ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus, capítulo 10, verso 4, fala que o sangue de cordeiros e bodes, por exemplo, não apaga pecado. E não apaga mesmo. Matar um cordeiro e um bode não apaga nada. Era só um símbolo. Da mesma forma, um sacerdote não podia ser um sacerdote real, porque ele também tinha pecado. Ele era um ser humano como eu. Então, nenhum sacerdote, nenhum padre, nenhum pastor, ninguém pode fazer expiação por você, porque ele é igual você, igual eu. Por isso que você hoje aí na sua casa deve confiar a sua vida, a vida da sua família, nas mãos de Jesus como sumo sacerdote, não na vida de outro ser humano. A nova aliança e a antiga aliança são a mesma. Antes, havia um simbolismo para mostrar o que viria. Com a nova aliança, há uma realidade. Jesus, Deus, se fez carne e morreu por mim e por você. Ressuscitou, e segundo o livro de Hebreus e Apocalipse, está no céu hoje, fazendo justamente reconciliação entre nós e Deus. A grande questão agora é, o povo de Adão e Eva tiveram que fazer uma escolha. Eu aceito a graça de Deus e vou, por gratidão, seguir seus mandamentos? O povo de Israel teve que fazer uma escolha. Eu aceito a graça de Deus e, por gratidão, vou seguir os seus mandamentos? O povo lá do Novo Testamento, os discípulos, os gentios que Paulo pregava, tiveram que fazer uma escolha. Eu vou aceitar a graça de Deus e, por gratidão, vou cumprir os seus mandamentos?
Mas agora Deus está falando com você que está aí. Deus está dizendo o seguinte: meu filho, eu quero te dar a salvação de graça. De graça. Não desliga o telefone, não, é de graça. Eu quero te dar a salvação de graça. Você quer essa salvação? E ele para por aqui. Sabe por quê? Porque se você entender realmente o que é essa salvação, você vai, por gratidão, querer seguir seus mandamentos. Amém? Vamos fazer, quero chamar o pessoal de casa nesse momento agora, você também, Fabiano, para a gente fazer uma breve oração. E se for a tua vontade, se as minhas palavras forem ao encontro do que você está sentindo, do que você quer, no final, você confirma com um amém. Tudo bem? Vamos orar então. Nosso bom Deus, somos gratos, muito gratos a Ti, pela aliança que o Senhor faz com cada um de nós, Senhor. Porque o Senhor nos promete nos salvar de graça. Promete nos salvar apenas por misericórdia, sem depender de nossos méritos, sem depender de se nós somos bons ou não. Somos muito gratos por isso. Queremos, nesse momento, Senhor, fazer uma nova aliança contigo, fazer uma aliança renovada contigo, renovar o nosso acordo de receber de graça isso que o Senhor quer nos dar. Queremos também, Senhor, reafirmar esse compromisso, esse acordo que temos, de que nós queremos seguir cada dia mais o estilo de vida que o Senhor tem para nós. Queremos seguir a cada dia mais aquilo que o Senhor tem para nos dar. Queremos ser mais parecidos contigo. E sabemos que a forma que temos para isso é seguindo as suas leis, Senhor. Não estou dizendo apenas os 10 mandamentos. Estou dizendo todas as leis que o Senhor nos deixou. Todas as ordenanças. Todas as formas de vida. Por favor, Senhor, manda Teu Espírito Santo para nos ajudar a ser mais parecidos contigo. Nós pedimos isso não porque merecemos, não porque nós cumprimos nossa parte nesse acordo, Senhor. Porque sabemos que a gente não cumpre. A gente sabe disso. Nós te pedimos isso porque confiamos na Sua misericórdia. Amém. Feliz sábado, igreja! Feliz sábado! Feliz sábado, Adalgisa! Feliz sábado, igreja! Nós, do Ministério da Comunicação, temos alguns recados especiais para você. O primeiro é a campanha do agasalho. A ASA convida você a abrir o seu guarda-roupa e ver se não tem aquela pecinha que você não utiliza mais, ou até mesmo um cobertor, porque isso pode fazer a diferença na vida de outra pessoa. Contamos com a sua colaboração. E o segundo anúncio é o evangelismo infantil. Terá início no dia 5 a 12 desse mês, gente. Esse sábado mesmo. Não percam às 16 horas no canal do YouTube que aparece aqui na nossa tela. Não, na sua tela. O terceiro, mas não menos importante anúncio, é o evangelismo do Ministério da Mulher, que acontece entre os dias 20 a 27 também deste mês. E detalhe, hein, Adalgisa, eu vou contar pra você. Temos muitos brindes especiais. Portanto, não perca esta programação que vai ser incrível. Agora o último, mas não menos importante. Rufa o tambor, Deda. A igreja agora tem um novo Instagram. Isso mesmo, gente. Portanto, nos siga nas redes sociais. Vamos deixar o arroba aqui, mas eu também vou falar pra vocês. @IAGEUniversitáriosEC. Nos acompanhe porque estaremos postando muitas novidades sobre as programações, inclusive esses anúncios lá também. Portanto,
Feliz sábado, gente! Feliz sábado! Bom sábado, queridos. Que bom a gente se encontrar. Pena que a gente, de novo, está longe, mas é incrível como Deus faz o certo por linhas certas. Estamos juntos. Acontece essa crise num tempo em que a gente pode se comunicar pela internet. Por isso, hoje, eu queria que você pudesse se colocar aqui na igreja, ainda que você esteja sentado no seu sofá, ou deitado na sua cama, ou aonde quer que você esteja. Por um instante, imagine-se cercado de irmãos, cantando louvores, sentindo o Espírito Santo descer. Sinta-se como se você estivesse junto, aqui na igreja, porque de fato em espírito você está. Hoje é sábado, é dia de a gente se encontrar com Deus, e o Espírito Santo, que nos une e que estaria nos unindo aqui, continua nos unindo, ainda que em corpos estejamos separados, mas que nosso espírito esteja junto. Curva a tua fronte aí em casa, vamos orar. Bom Deus, nessa manhã de sábado precisamos nos encontrar contigo. Nesse tempo de certezas precisamos de uma resposta. Por favor, desce, aonde quer que estejamos, fale ao nosso coração, por favor. Unja estas palavras sagradas que agora estarão viajando pelos canais diversos, pelo ar, pela fibra ótica, mas que essa palavra ungida alcance nossa vida e nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler junto o livro de Jó hoje. Jó, capítulo 19. Eu vou ler no verso 24 em diante. Teremos apenas uma breve meditação, mas eu queria que você pudesse ouvir Deus te dizendo algumas coisas hoje. Na minha Bíblia eu leio da seguinte forma, Jó, capítulo 19, verso 23 em diante. Diz assim o texto: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem escritas num livro, gravadas, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas numa rocha. Porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Ainda que depois de revestido esse meu corpo da minha pele, eu sei que na minha carne eu verei a Deus. Eu vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Quem fala isso é Jó. Jó é o primeiro livro que foi escrito na Bíblia. Isso está nos levando aí para um período, quem sabe, perto dos anos 2000 antes de Cristo. Eu não sei, a Bíblia não sabe, não relata exatamente o quando é que Jó viveu. Mas eu sei que, ainda que eu não tenha todas as respostas, o livro de Jó é muito importante, é esclarecedor demais, porque ele fala que aquele homem que viveu pouquinho depois do dilúvio, pouquinho depois da reorganização da raça humana, ele mantinha a mesma fé, a mesma esperança que eu e você temos hoje, provando que nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o mais curioso é que esse primeiro livro da Bíblia, escrito há tanto tempo atrás, provavelmente uma história que veio pela tradição oral até Moisés, e Moisés foi aquele que escreve, e você sabe que Moisés foi aquele que viveu no tempo da inauguração da escrita. Se o mundo conheceu a escrita ali no fundo, Moisés estava ali, e ele estudou no Egito, ele aprendeu as letras,
E agora, inspirado por Deus, ele escreve a história. E que história é essa? É de um homem como eu e você. Nós vivemos no século XXI, um século de muitas perguntas e poucas respostas. De muito conhecimento, mas de incertezas profundas. Como nunca o homem se questionou a si mesmo. Como nunca as crises existenciais cresceram. Como nunca a depressão, a tristeza, o desalento, a falta de perspectivas futuras assustou a raça humana. E esse livro, escrito há tanto tempo atrás, o primeiro escrito, vem trazendo as respostas para nós no século XXI. Sabe, eu cresci numa igreja onde eu aprendi a crer em milagres e onde aprendi a crer na fé. Deixa eu contar um pouquinho para você. Eu sou filho de uma igreja chamada Americanópolis, lá no cantinho da cidade de São Paulo, do lado da estação Jabaquara do metrô, a primeira estação a ser construída. Aquela igreja, ela foi praticamente construída, junto com uma escolinha paroquial no fundo dela, por um empresário adventista, um advogado antigo, chamado Dr. Rui Mendes Reis. Esse homem, o velho Dr. Rui, ele pregava várias vezes na igreja ali, ainda que naquele momento ele não frequentasse lá. Na verdade, a rua toda da igreja foi dele, na frente tinha uma chácara grande. E eu, desde criança, ouvi ele várias vezes, e cada pregação daquele homem me inspirava, porque ele começava dizendo assim, eu lembrando das primeiras pregações que eu vi, ele dizendo, olha, há 20 anos o médico me deu menos de 1 ano de vida. Ele continuava cada pregação dizendo, há 25 anos o médico me deu apenas 1 ano de vida, e se eu for ao médico ele vai dizer que eu não posso estar vivo e eu estou aqui. Eu ouvi o Dr. Rui pregar isso, até quando ele estava velhinho, hoje já descansa no Senhor, mas sempre dizendo, minha vida é um milagre. Uma vida que depõe contra os médicos, contra a ciência, mas que glorifica o nome de Deus. Cada vez que ele falava, eu ouvia ele falar da imprevisibilidade da vida, mas da vitória da fé, dos desafios da humanidade diante da incerteza, mas da certeza que Deus podia trazer àquele que crê. Quando eu olho para o livro de Jó, eu vejo tudo isso, a imprevisibilidade humana. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia a gente está rindo à toa, louvando o nome de Deus, brincando com os filhos, namorando a esposa, olhando para o trabalho, vendo que está dando tudo certo. No outro dia as coisas acontecem tudo ao contrário. O livro de Jó fala das relações humanas, da esposa que acarinhava nos dias bons, de repente olhar no fundo do olho e dizer, olha, homem de Deus, pede para Deus te matar, é melhor você morrer, morre logo, está muito difícil. Eu consigo ver no livro de Jó a incoerência humana. Você vê desde lá daqueles primórdios, tribos que se reúnem para fazer mal e matam pessoas no campo para roubar. Da onde veio essa maldade inerente no homem? Estava ali presente, e essa maldade que às vezes faz sofrer o inocente, sem explicação. No livro de Jó, fala da catástrofe, da incerteza, mas eu gosto muito da parte do meio para o fim, quando Deus aparece para conversar com Jó. Quando Jó agora está no meio daquelas relações complicadas, tentando obter respostas para o seu sofrimento, e vem amigos e dizem, olha, em nome da fé. Você já viu aqueles que em nome da fé tentam responder as coisas que Deus nunca quis responder? E agora os amigos chegam e dizem, Jó, em nome da fé,
olha, você é pecador mesmo e confessa teu pecado, porque ninguém sofre tanto sem ser pecador, isso que você está vivendo é castigo de Deus. Queridos, é incrível como Jó retrata a realidade dos dias de hoje, como de toda a história humana, né? Mas eu gosto dessa segunda parte, porque agora Deus aparece e diz assim, escuta, quem disse que a experiência humana é capaz de alcançar toda a realidade que está escondida nas coisas divinas? Ele começa a dizer, olha para os amigos de Jó e diz, vocês estão tudo errado. Tentando colocar Deus numa caixinha e colocar a história humana dentro da compreensão tão limitada do cérebro humano. Aí Deus começa a dizer, quem é que criou tudo isso? Como é que Deus pendurou o mundo no universo vazio? Como é que Ele estendeu as nuvens? Como é que Ele criou o planeta? Sabe, essas perguntas lá do começo são as nossas perguntas hoje. Se você vai à universidade, você vai ver jovens perdendo o caminho, tentando responder perguntas que nunca foram respondidas e não vão ser. E tem perguntas que não têm resposta. Da onde a gente saiu, não dá para saber. Por que o homem tem coração mau? Não dá para saber. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Não dá para saber. E Deus aparece a Jó e diz assim, não dá para saber, e eu não vou te responder. Por que é que você olha ali nas camadas geológicas e vai ver dinossauros que não estão presentes hoje? Eu não sei. Foi o dilúvio? Eu não sei, não dá para saber. A gente só sabe que houve alguma coisa que acabou com tudo e que pode ser o dilúvio, sim. Mas por que o mundo era tão diferente antes do dilúvio? Hoje não dá para saber. Por que existem neandertais? Por que existiu uma civilização neandertal e nós, homo sapiens, viemos depois deles? Eu não sei, mas todos éramos humanos do mesmo jeito. Eu não sei, eu não tenho essas respostas. E é interessante Deus aparecendo para Jó e dizendo, você está aí reclamando, tentando achar sentido para picuinhas, e eu estou fazendo perguntas do seu dia a dia que você não sabe. Interessante você perceber o livro de Jó falando dos nossos dias, e até mesmo falando da história de Jesus Cristo. Deus vem com perguntas e faz um monte delas e não responde nenhuma. Olha lá, o livro de Jó são capítulos seguidos, e Deus faz um monte de perguntas e não responde nenhuma. De alguma forma parece que essa é a forma de Deus tratar-nos, é não respondendo as nossas perguntas. E eu talvez possa te dizer uma coisa, Ele não responde porque talvez nós não entenderíamos, talvez seja grande demais. Nós vivemos em 3 dimensões, não conseguimos medir nada do mundo espiritual, pode pegar qualquer sensor, qualquer equipamento que o homem possa ter criado para tentar medir Deus, ou tentar senti-lo, ou ter uma ideia de quem Ele é, e não consegue outra dimensão. Todas as vezes que os discípulos perguntaram para Jesus alguma coisa difícil, Jesus nunca respondeu. Ele nunca respondia. Ele voltava com outras perguntas. As perguntas mais incríveis dos discípulos, eles queriam saber, Deus, quem é que pecou para esse homem nascer cego? Jesus, por favor, explica para a gente, foi o pai deles ou foi eles? Jesus disse, eu não vou responder. Mas eu vou dizer um negócio, vocês vão ver a glória de Deus na vida desse homem, porque eu vou atuar nele. Outras vezes perguntaram para Jesus, caiu a torre de Siloé ali, o que é que aconteceu? Eles eram muito pecadores, aqueles homens que morreram. Jesus falou, eles não eram mais pecadores que ninguém. E eu não vou responder para vocês porque é que aconteceu aquele acidente. Mas eu vou te dizer uma coisa, se vocês não se converterem, todos igualmente vão morrer. Jesus nunca respondia, bom mestre, que eu tenho que fazer para dar a vida eterna?
Tá? Vou dizer, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e você vai ter um lugar. Mas o que é isso? Não é isso que eu perguntei. Jesus um dia perguntou para os discípulos, quem que os homens dizem que eu sou? E aí disseram um monte de coisa. E aí Pedro diz assim, ó, o Senhor é o Filho de Deus. Aí fala, você falou bem. Mas ele não responde mais além disso. Quem é o Pai? Me mostra o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Por que você está perguntando? Mas Jesus, não é possível, não. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Jesus nunca respondeu perguntas. Jesus simplesmente tentava transmitir a mesma lição que foi transmitida lá no começo para Jó. Jesus dizia, ainda que você não possa entender tudo, confia em mim. E se você confiar em mim, vai dar tudo certo. A resposta da Bíblia, de Jó, de Jesus, para todas as questões humanas, sempre foi a mesma, filho, vale a pena ter fé. Acredita em mim. Ainda que você não saiba tudo e ainda que você tenha mais perguntas do que respostas, crer é a melhor saída. Você entende que crer sempre foi a melhor saída? E o mais incrível disso tudo é que no meio das coisas que Jesus não respondeu, e entre aquelas que ele respondeu, ele disse assim, sabe, e tem um negócio nisso tudo, crer é a melhor saída, e se você puder crer, o Espírito de Deus vai testemunhar com o teu espírito, e de repente você vai encontrar um sentido lá dentro de você, para coisas sem sentido. O que ele estava falando no momento em que você crê, você encontra Deus, e você não vai encontrar um Deus aleatório, vai encontrar um Deus real, porque no momento que você crê, o Espírito entra em você e diz, isso é a verdade, fica tranquilo, e isso te basta, e isso te satisfaz, e isso te completa, e isso te dá forças para seguir adiante, mesmo diante da imprevisibilidade da vida, de relações humanas incompreensíveis, porque o homem, ele é incompreensível, o homem é incoerente, profundamente coerente nas suas relações e nele consigo mesmo. A gente é incoerente, a gente não se entende, aquilo que a gente condena, a gente vive, e aquilo que a gente vive, a gente às vezes condena. A gente é incoerente, mesmo diante da instabilidade, mesmo diante das incertezas. Deus entra e diz, eu te dou plenitude no momento em que você crer. O Espírito testemunha dentro de nós mesmos acerca que isso é verdade, e isso nos completa. Tem muitas outras coisas nesse mundo que os homens procuram verdades e não encontram. Mas quando você testemunha de Jesus, quando você ousa crer, isso te completa. E de repente, mesmo que você tenha um monte de perguntas sem respostas, você se sente pleno com aquilo que você tem. Eu fui capelão hospitalar por muitos anos, trabalhei na Golden Cross, na Rede Amico. Um dia eu cheguei no hospital, como todos os dias eu fazia, e a médica de plantão, de vez em quando, ela vinha conversar comigo, uma japonesinha, doutora Lucinda. Ela dizia assim, vai lá naquele quarto. Eu entrei, era um homem que estava morrendo. Algumas vezes eu tive que fazer esse trabalho e não é gostoso. Eu descobri naqueles tempos que vivi no hospital que alguns casos terminais, nem as enfermeiras iam no quarto, mas eles iam lá só para fazer a medicação e sair o mais rápido possível. Algumas vezes eu testemunhei isso. Isso não é em todo lugar, é onde eu estava. Eu cheguei para conversar com o homem estava tremendo, estava com uma medicação forte. Eu comecei a falar com ele, como sempre fazia. Eu não estava no hospital para falar da igreja adventista, eu estava tentando dar esperança para pessoas. E eu comecei a falar para ele que Jesus podia cuidar dele. Ele estava morrendo,
a gente sabia disso. Só que, diferente de muitos outros, enquanto eu falava, ele não olhava para mim, fazia como que estivesse achando, se sentindo mal com aquilo. Eu olhei para ele e falei: escuta, me fala uma coisa, você gosta do que eu estou falando? Você quer que eu continue aqui? E ele olhou para mim e falou: olha, eu não quero que você venha aqui. E eu falei: por quê? Daí ele falou: eu não acredito em nada disso. Eu falei: por quê? Me conta então o que você acredita. Ele começou a me dizer: eu sou do candomblé. Eu puxei um banquinho, sentei do lado da cama e disse: eu não conheço quase nada sobre o candomblé. Conta para mim. O que é que você acredita? Ele começou a me contar tudo que ele acreditava. Falando que Jesus talvez fosse uma entidade de luz, mas Lúcifer também era uma outra entidade de luz. E começou a falar de outras coisas, das entidades. Ele começou a falar do mundo dos espíritos. Ele começou a falar dos trabalhos. E eu fiquei ali ouvindo ele por muito tempo. Eu não sei quanto tempo. Eu estava ali para dar esperança, não falar de Cristo. No final de um bom tempo, eu olhei para os olhos dele e perguntei: escuta, e tudo isso que você me contou? Tentando fazer com que ele buscasse forças naquilo que ele acreditava. Eu disse: de tudo isso que você me contou, que esperança isso traz para você agora, nesse momento? Ele se calou e chorou. Eu me senti muito mal porque eu não podia estar ali para trazer sentimentos negativos para um paciente moribundo. Ele chorou forte. Olhou para mim e disse: nenhuma. Eu não orei com ele, ele não queria uma oração. Mas aquele dia eu saí daquele quarto profundamente impactado, por descobrir que sem Deus não há esperança. Descobri que, por outro lado, as palavras de Jó significam muito para mim e para todo aquele que nele crê. Eu queria que você pudesse ler de novo o texto que a gente leu a princípio. É um homem que tinha perdido tudo, que não tinha respostas para nada, que tinha do lado dele um monte de gente falando um monte de coisa no ouvido que só estava atacando e fazendo ele ficar triste, dizendo para ele que ele era pecador e que estava recebendo o castigo de Deus por aquilo que ele estava vivendo. Um homem que tinha visto a esposa dizer: olha, pede para Deus te matar logo, acaba com isso. Alguém que não conseguia esquecer um dia, um minuto da vida que era dor. E que agora, olhando para dentro de si mesmo, sem resposta para nada, ele encontra a fé, encontra Deus. E isso para ele se torna tudo. A ponto que ele disse: volta lá, lê comigo o que você leu agora há pouco. Jó capítulo 19, ele diz assim: ó, eu queria muito, e agora eu estou parafraseando o que você está lendo aí. É Jó dizendo: olha, eu queria muito, muito, que isso que eu estou falando fosse escrito e marcado para que ninguém esquecesse. Jó disse assim: ó, eu estou nisso aqui, mas eu queria muito que com pena de ferro e chumbo eu pudesse esculpir numa rocha isso que eu vou falar, para que todo mundo que passasse lesse. E ele escreve assim: sabe, eu sei que meu Redentor vive. Só pode dizer isso, queridos, quem olha para dentro, enxerga Deus e tem fé. Ele diz mais: eu sei que meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar sobre a terra. Ali, há 2.000, 2.500 anos antes de Cristo, 3.000, quem sabe, ele disse: olha, ainda que eu seja me desvestido da minha pele, ainda que eu morra, na minha carne eu vou ver a Deus.
Ele disse, ainda que eu morra, eu vou reviver, eu vou ressuscitar, e eu vou ver a Deus, e eu vou vê-lo por mim mesmo, esses meus olhos vão vê-lo e não outros. E ele termina dizendo, ai, como eu tenho saudade desse dia. Era alguém que estava cheio de Deus, no meio do sofrimento e da dor, das incertezas da vida e das respostas não dadas, mas que podia olhar para cima e dizer, Deus, eu creio, e eu vou continuar a crer, e eu sei que eu vou te ver por mim mesmo, os meus olhos te verão, e não outros, e eu tenho saudade desse dia. Meu Deus, é bom ter fé, é bom ter o Senhor, é bom encontrar a única resposta que eu preciso, e a única resposta é, eu sou de Deus, essa vida é passageira, isso é um vestibular que passa, porque minha vida ainda vai acontecer na plenitude, quando eu estiver na casa do meu Pai, na casa de Deus, que Ele preparou para mim quando eu estiver no céu. Aí eu vou ser pleno, aí não tem morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, aí não tem perguntas sem respostas. Eu creio e eu sou forte para enfrentar o que eu tenho que viver aqui, porque eu sei que eu tenho algo melhor lá. Jó, 2.500 anos atrás, estava dando o caminho, estava dando a resposta que a gente precisa ter. Eu quero caminhar para o fim dessa meditação de hoje, lendo mais um texto bíblico. Sabe por quê? Porque quando eu chego lá em Hebreus, capítulo 11, eu vejo séculos depois, milênios depois, Paulo escrevendo sobre os heróis da fé, sobre os homens que viveram antes dele. Eu vejo Paulo falando algumas coisas que são comuns à história de Jó e que são comuns à nossa história. Quer ver? Eu vou ler a partir do verso 32, Jó 11, 32, diz assim, o que mais que eu vou te falar? Eu gosto de Paulo, ele tem uma linguagem nossa. Ele diz assim, o que mais que eu vou falar? Certamente vai me faltar tempo para falar o que tem na Bíblia a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas. Esses, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, tiveram promessas, fecharam a boca de leão, extinguiram o fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição de mortos os seus filhos, mas também outros, eles foram torturados. Eles não aceitaram o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, eles passaram por escárnio, por açoites, sim, alguns até por algemas, por prisões. Alguns foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos pelo fio da espada. Eles andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Eles andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, eles fizeram isso porque eles tinham um bom testemunho da fé que elas obtiveram, não foi pela concretização de promessa, mas porque Deus tinha provido para eles coisa superior. Se voltar um pouquinho antes, num texto paralelo no mesmo livro de Hebreus, diz assim, porque eles tinham promessa, porque eles olhavam, enquanto andavam aqui na terra, para a pátria superior, e por isso eles aceitaram viver. Esse texto de Hebreus capítulo 11 fala não de Jó, mas de nós, de todos nós, de um monte de gente, que viveu dias maravilhosos, mas dias horríveis, dias em que louvavam a Deus rindo pela rua, mas dias que estavam escondidos no meio de cavernas, catacumbas, gente que morreu de velho, mas gente que morreu nova, sem ter vivido quase nada, cerrado ao meio, sem saber por quê.
mas que preferiram isso porque eles tinham outras opções, porque eles tinham algo maior que testemunhava dentro deles. Eles tinham o céu. Sabe, queridos, eu queria terminar dizendo para você como vai ser diferente a perspectiva do céu em relação à perspectiva aqui na terra. E queria terminar pensando nos 12 discípulos. Os 12 discípulos de Cristo são um exemplo disso tudo que a gente leu sobre Jó. Uma vida sem muitas respostas, mas com a única melhor e maior resposta que satisfaz tudo, motivando a gente a seguir em frente com fé, sabendo que Deus vai prover algo melhor para a gente. Foram 12 os discípulos, um traiu, está perdido. Aí você vai ver, por exemplo, imagina um encontro no céu entre Tiago e João. Vocês sabem que Tiago e João eram irmãos, né? Tiago, igualzinho a João, aceitou Jesus no mesmo momento, viveu as melhores emoções juntos de Cristo, participaram da transfiguração, estiveram no grupo menor de amigos de Jesus, aqueles mais íntimos. Mas aí um dia Jesus diz assim: eu vou embora para o Pai e um dia eu volto, confiem em mim, creiam em mim e vão para o mundo pregar. Tiago e João saíram juntos. Tiago não viveu mais que 2 anos, gente. Logo depois que Jesus foi para o céu, os discípulos foram pregar e o primeiro discípulo a ser preso foi Tiago. Cortaram a cabeça dele. João, ao contrário, o irmão dele, mais novo, passou por muita coisa e também ameaçaram ele de morte um monte de vezes. Tiago viu, por exemplo, Pedro, que era o mais velho ali, ser crucificado de cabeça para baixo. Ele viu o outro ser decapitado, mas continuou vivo. Um dia prenderam ele, falaram: você também não vai continuar pregando. E aí ele disse: eu vou continuar assim. E aí pegaram: então nós vamos dar um jeito na sua vida. E jogaram ele dentro de um caldeirão de óleo quente. Ele pensou: se o meu irmão foi decapitado, o outro foi crucificado de cabeça para baixo, outro de cabeça para cima, o que é jogar no óleo? Vamos lá. E ele foi jogado no óleo quente e foi retirado vivo sem uma queimadura, gente. Os anos foram passando, João envelheceu. Quando ele estava velhinho, disseram para ele: você ainda não parou de pregar, nós vamos prender você, nós não conseguimos matar, não tem jeito, a gente tenta, não consegue, então vamos deportar você para uma ilha deserta, sem um verdinho, a ilha de Pátimos. Aí ele vai para lá, e enquanto ele está lá, sozinho, Deus aparece para ele e dá a visão do Apocalipse. Aí ele volta e prega ainda em Éfeso até morrer de velho. Imagina os dois encontrando no céu. Sabe, da perspectiva humana, tente entender comigo o que eu vou te dizer. Da perspectiva humana, você vai dizer: quem foi o mais bem-aventurado? Todo mundo vai dizer: lógico que foi João. Queridos, entendam, isso aqui é uma forma da gente exercitar a imaginação. Não estou dizendo que vai ser assim, mas eu imagino que vai ser assim quando chega ao céu, a ressurreição. João e Tiago ressuscitam e vai para o céu e se encontram lá. E aí começa a conversa: e aí, Tiago? E Tiago vai dizer: nossa, como Jesus voltou logo. Eu não sofri, foi quase nada. 1 ano depois ali, e aí Jesus já voltou. Que experiência linda que eu tive. João ia olhar para o irmão Tiago e dizer assim: olha, para mim não foi tão fácil assim não. Eu sofri, foi muito, Tiago. Você não sabe o que é isso? E de repente, na eternidade, vai dizer para Tiago: você foi mais bem-aventurado do que o João. Eu não estou dizendo isso
falando que um vai ser mais bem-aventurado, o outro, mas só para dizer que no meio das experiências humanas, da dor, da tristeza, da incerteza e das vitórias e de todo o mosaico da experiência humana, quando chegar no céu, o mais importante vai ser aquele que teve a presença de Deus dentro de si, seja numa vida curta, seja numa vida longa. Aquele que teve Jesus Cristo na plenitude da vida, dando certezas, dando alegrias, dando força para enfrentar a provação. Esse é o bem-aventurado. Não é aquele que viveu mais sofrimentos, menos sofrimentos, aquele que morreu aos 15 anos, ou aquele que morreu aos 85, aquele que sofreu com uma internação de 30 dias de Covid para morrer, ou aquele que viveu ali até os 90 anos saudável. Quando chegar no céu, o que importa é aquele que teve dentro de si o Deus a ponto dele poder dizer: eu sei que meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. E ainda que eu seja desvestido da minha carne, eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos verão e não outros, de saudade, como eu queria que esse dia chegasse logo. Que saudade eu tenho do céu, que saudade eu tenho da eternidade, que saudade eu tenho das promessas que irão se cumprir. Nesse sábado, Jesus está aqui para te dizer: filho, a experiência humana é rica, é um mosaico. Cada um de nós temos muitas coisas para viver, e nesse caminho tem imprevisibilidade, tem relações humanas complexas, tem instabilidade e catástrofe, tem certeza, tem dor, tem alegria. Mas no meio disso tudo, a única coisa que vale a pena é ter fé. Nessa manhã, Jesus está te perguntando: você ainda crê, mesmo tendo vivido tudo que você já viveu? Você ainda pode crer, ainda que possa ter passado por dor terrível e por justiça louca, por coisas que você realmente não merecia ter vivido. Nessa manhã, Jesus está te dizendo: você ainda crê? Olha para o céu e olha Jesus dizendo para você: filho, é só mais um pouco, um pouquinho mais eu volto. Está difícil, é para todo mundo. Você tem um monte de perguntas, todo mundo tem, não vai ter resposta. A resposta sou eu. Deixa eu entrar na tua vida e te dar sentido para tudo, te dar força para tudo, te dar esperança para tudo, e de repente tudo fará sentido. E aí, ainda que você viva um meio de algo horrível como Jó, lá dentro você vai encontrar a mim, e você vai dizer: eu sei que meu Redentor vive. E ainda que eu não tenha sentido algum para dar para o que eu estou vivendo, eu sei que Ele vai se levantar sobre a terra e vai responder tudo, e nesse dia, ainda que eu não esteja mais nem na minha carne, Ele vai me devolver tudo, e esses meus olhos, não outros, verão a Deus. Que saudade eu tenho desse dia. Deus está te dizendo: filho, creia, você ainda crê, continua crendo, e no fim, vai dar tudo certo. Vai dar certo, meu irmão. Sempre deu certo para aqueles que creram. Vai dar certo para você também. Curva a tua fronte. Bom Deus e Pai, que no meio das incertezas da vida, que teu Espírito testemunhe com o nosso Espírito de que nós seremos salvos, de Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que o Senhor tem as respostas todas e que no tempo certo serão dadas. Pai, devolve-nos a fé, devolve-nos a força para dizer não para o mundo, para o pecado, para tudo que o inimigo coloca como possíveis respostas. Dá-nos força para continuar crendo, para continuarmos sendo teus filhos. Dá-nos forças para estarmos de pé até o dia da vida eterna, o dia da tua volta.
não desista de nós, mas, por favor, mais do que tudo, não nos deixe desistir de Ti. Devolve-nos a fé. Faz o nosso milagre. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Jesus te abençoe. Tenha um sábado maravilhoso. E que esse Jesus seja a razão da tua existência, a força para vencer e a origem e o cumprimento final da tua fé. Amém.